Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal EUNBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao quarto e último trimestre de 2018, na lição aí dos adultos, que traz por tema as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante, tá certo? Nós já estamos aí na 8ª lição. As 7 videoaulas anteriores estão no canal EUNBD. Todas as lições estão agrupadas em playlist para aí facilitar a sua localização, tá certo? Só para lembrar você que é professor da escola bíblica, esses slides você pode estar baixando em PowerPoint e levando para a sua igreja aí para você dar uma aula diferenciada, uma aula dinâmica, uma aula onde irá ajudar bastante aí na sua forma de passar aí o seu conteúdo, tá certo? Tenho certeza que fará toda a diferença. Quer saber como que funciona? Como que essa aula está elaborada? Acompanhe aí comigo este vídeo aí até o final, tá certo? São muitas as igrejas aí que têm feito uso desse meu trabalho, desses slides, e você também pode estar aderindo aí na sua igreja. Que Deus abençoe a todos os inscritos, muito obrigado. Um abraço para todos vocês, tá certo? Sem exceção. Se você ainda não é inscrito no canal, está me assistindo aí pela primeira vez, não se esqueça já de se inscrever no meu canal e de ativar aí o sininho de notificação. Se você é inscrito e não ativou ainda o sininho de notificação, vá lá e ative porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube já te avisa aí, tá certo? Bom, pessoal, eu só queria aqui dizer o seguinte, que esse vídeo quase não foi possível gravar. Eu tinha gravado outra videoaula, mas o meu computador deu problema e não foi possível postar. Não sei que hora vai ficar pronto, agora já vai dar 13 horas da tarde, é quando eu estou gravando esse vídeo no dia de hoje, 24 de novembro de 2018. Então nem sei também se vai ser possível postar esse vídeo, mas se chegou aí até você, louvado seja o nome do Senhor. Meu computador deu problema e quando eu fui editar o vídeo não foi possível fazer a edição, tá certo? Mas a obra do Senhor é assim mesmo, né? É com dificuldade, mas nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Preciso de um computador novo, mas enquanto não tem, é esse aqui mesmo que nós vamos aí quebrando um galho, tá certo? Vamos então para a lição de número 8, que tem por tema Encontrando o Nosso Próximo. O texto áureo se encontra no livro de Marcos, capítulo 12, versículo 33. Diz assim: E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Verdade prática: amar ao próximo inclui amar até mesmo aqueles que nos aborrecem, pois encontramos em Deus o maior exemplo de que tal amor é possível. Leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37. Como de costume, eu nunca faço a leitura desse texto para nós ganharmos tempo aqui nessa pré-aula, tá certo? Então, essa pré-aula é bem resumida, é mais um comentário dos slides aí para você, professor, ter a noção como que é a dinâmica aí desta aula, tá certo? Mas o Espírito Santo pode transformar a minha e a tua vida através de uma simples palavra. Basta uma palavra e o Senhor transforma a vida daquele que o crê, não é assim? Vamos então para a introdução. Em diversos momentos, Cristo aplicou-se a fazer com que as pessoas compreendessem o seu reino não era deste mundo. Então, em alguns momentos, Cristo fez com que as pessoas entendessem que o reino dele não era deste mundo. Ou seja, que as lógicas, o modo de pensar e de agir deste mundo não se coadunam com o reino celestial. João 18,36 resume isso. Ele diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus estava dizendo que o reino dele não era terreno, e sim celestial. O que Jesus tem para nós é coisas grandes, não é verdade?
Jesus usou a parábola do bom samaritano ao longo da história tem sido alvo de das mais diversas interpretações. Muitas dessas interpretações elas servem-se do método alegórico para atribuir ao texto alguns objetivos que ele não tem. Então, não vou entrar aqui em mérito da questão, mas não é só uma interpretação que tem essa parábola do bom samaritano. Só que as interpretações que tem por aí, né, alegoricamente falando, elas forçam a interpretação do texto e não tem nada a ver com o que o Senhor Jesus está nos ensinando, tá certo? Ele está ensinando a respeito de quem é o nosso próximo, do valor que tem o nosso próximo e como nós deveríamos ou devemos nos comportar diante do próximo quando estar precisando. Na verdade, vamos avançar? Subtópico 2, pondo Jesus à prova ou tentando. O mestre, ele conta essa parábola porque um doutor da lei, bem sucedido, procura para pô-lo à prova ou tentá-lo. Aquele homem, de maneira ardiosa, busca colocar o mestre em situação difícil. E, quem sabe, imaginando receber algum elogio do próprio Jesus, né? Então, aquele doutor ali, ele foi questionar Jesus, a intenção dele era colocar à prova, era tentá-lo, para causar ali uma situação de constrangimento, situação difícil. Essa era a intenção dele. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo é o dono de todas as coisas, sabe de tudo, ele é onisciente, onipotente, né? Conhece tudo e todos. Então, aquele homem foi surpreendido com a atitude ou ação em contrapartida à pergunta daquele mestre da lei. E nós vamos ver aí no decorrer dessa aula, tá certo? Subtópico 3, como lês? Jesus respondeu com outra pergunta. Então, Jesus ele quer saber como o doutor lê e também como interpreta e de que forma olha para o mandamento. Jesus estava querendo saber daquele homem, daquele mestre da lei, como era que ele lia e como era que ele estava interpretando e como era que ele se comportava ali diante do mandamento do Senhor. Então, o homem, não compreendendo, limita-se a responder, recitando o mandamento tal como está escrito. Então, o homem não quis responder, mas citou aí o mandamento como ele está escrito. Para Jesus não basta, ou não bastava, que aquele doutor, aquele homem, soubesse o conteúdo do mandamento, ou seja, fosse um experto em Bíblia. Não. Antes, o mestre importava que o homem soubesse interpretar corretamente e colocar o mandamento em ação em sua vida. Por isso o Senhor Jesus diz, faz isso e viverás. Então, para Jesus não importava se aquele homem era expert júdio, quando as precisar. Em outra ocasião, a Bíblia nos diz o seguinte, que nós devemos fazer ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. Ninguém entende mais de gente do que Deus, tá certo? Ele entende da nossa vida por completo, não é verdade? Qual a questão principal aqui dessa parábola? Bom, não satisfeito, né? O doutor da lei, ele não estava satisfeito, quer saber de Jesus quem seria o seu próximo. Olha só, o homem que desceu de Jerusalém para Jericó estava caído e ferido. Então, o doutor da lei queria saber, não ficou satisfeito com a resposta de Jesus. O sacerdote não viu como seu próximo. O levita também não viu, mas o samaritano, surpreendentemente, assim o enxergou. Jesus, no entanto, assim o fez ver e quer que aquele doutor da lei veja também. Então, Jesus contou a história lá que você sabe, que o homem estava andando tal, nesse determinado caminho, e os ladrões lá, os salteadores, o atacaram, roubaram o que ele tinha, espancaram, deixou ele quase à morte. Passou um sacerdote, fez de conta que não viu, porque, sei lá, de repente estava até atrasado para chegar ao culto. O levita da mesma forma. Só que esse samaritano, ele o viu, enxergou aquele homem, se compadeceu e se propôs a ajudar. E o ajudou de fato, não é verdade? Então Jesus estava querendo fazer com que aquele doutor da lei entendesse que o próximo era aquele que estava precisando. Então, quem era o próximo do samaritano? Quem estava precisando. Tópico 2, compaixão e caridade são intrínseca à fé salvadora. Subtópico 1, compaixão. O mestre diz que o samaritano chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha só, a compaixão aqui se refere a um sentimento intenso que
causa tanto incômodo ao ponto de alterar não apenas a consciência daquele homem, não, ou apenas o pensamento, não, também não, mas também o aspecto físico, pois o texto diz que o samaritano moveu-se, então aquele samaritano se condoeu, ou seja, teve compaixão, fez alguma coisa, porque não basta a gente ficar ter compaixão de quem está precisando e podendo não fazer nada, não é verdade? Se pode, tem que fazer. A Bíblia diz: se sabe fazer o bem e não faz, o que acontece? Peca. Então, subtópico 2, cuidado. O versículo 34 diz que o samaritano, ele aproximou-se, atou-lhes as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, ele levou para uma estalagem e cuidou dele. Olha só, essa ação toca no aspecto da prática do amor, isto é, o cuidado contida no mandamento, pois esse ordena. Então o homem, ele não só sentiu compaixão, mas o que ele fez? Pegou aquele homem todo ferido, colocou azeite nas suas feridas, limpou aquele homem, deu ali os primeiros socorros, né? E colocou na sua estalagem, né? Ou colocou sobre seu camelo, seu jumento, sei lá qual era a montagem dele, e o levou lá para um lugar onde aquele homem poderia ter um atendimento mais adequado, se assim posso dizer. Então, Levítico 19:18 diz assim: amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Não basta dizermos que amamos, e nem mesmo apenas amarmos. Há que se avançar para o segundo estágio, que é a prática do cuidado. Não há demonstração de cuidado sem prática, assim como não há amor sem compaixão, não é verdade? Então, não bastamos dizer que amamos só de palavras, temos que ter obra, tá certo? Temos que demonstrar esse amor. Não foi assim que Deus fez? Deus, ele não só disse que amava, ele tomou uma atitude. Eu coloquei essa imagem desse menino com essa criança em suas costas porque eu achei interessante. Não é pesado, é meu irmão, né? Talvez alguém faz uma pergunta: mas não está pesado? Não, é meu irmão. Então, quando se serve a Deus, ajudar o próximo não se torna um fardo, não se torna um peso, e sim uma honra. É uma honra podermos ajudar o nosso próximo, independente, tá? Está falando de próximo, não está falando de crente. O próximo pode ser o cristão, pode ser o macumbeiro, pode ser o idólatra, pode ser quem for. Está precisando de cuidados, e nós, como cristãos, podemos exercer esse cuidado, devemos fazer, tá certo? Subtópico 3, caridade. O samaritano não apenas aproxima-se do homem que está ferido à beira do caminho, não, e nem somente se compadece dele, olha só, mas decide cuidá-lo, dar-lhe atendimento de emergência e conduzi-lo a uma estalagem, ou seja, levou para um lugar que aquele homem poderia ter um cuidado melhor, né? Vamos chamar isso aí, sei lá, um pronto-socorro, se fosse o caso, não é verdade? Já na estalagem, o samaritano, ele recomenda ao hospedeiro que cuide do homem. Ele prosseguiria sua viagem e, quando voltasse, pagaria qualquer despesa que tivesse sido gerada. Então, além dele colocar lá na hospedagem para alguém cuidar daquele homem, deu uma quantia em dinheiro para ele, disse: se não for suficiente, fica tranquilo, eu estou indo em determinado lugar, determinada cidade, mas quando eu voltar, se você teve gastos a mais do que eu deixei aqui, não foi suficiente, fica tranquilo, quando eu voltar eu te pagarei, tá certo? Para Cristo só existe realmente caridade se houver demonstração de amor. O texto de João 3,16 não diz apenas que Deus amou, mas também que ele deu o seu Filho. Deus não só amou, mas Deus deu o seu Filho unigênito, né? Para que todos aqueles que nele creem não pereça, mas que tenha vida eterna, né? Então, a evidência de que Deus ama é demonstrada pela sua compaixão pelo mundo perdido. Olha só, Deus se compadece e mostra isso na prática. Romanos 9,6 diz que assim, pois, isso não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, a evidência de que Deus ama é demonstrada aí
pela compaixão, pelo mundo perdido, pelo pecador. E como que ele fez isso? Entregou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Você pode glorificar a Deus por isso, meu amado ou minha amada? Se você hoje respira, existe, se você hoje é salvo, tudo isso é graças ao amor e à misericórdia e à compaixão de Deus pela sua vida, tá certo? Tópico 3, o nosso próximo é qualquer pessoa necessitada. Subtópico 1, o próximo. Na parábola, quem se fez próximo do homem ferido foi uma pessoa que o doutor da lei teria como completamente indigna de receber sua atenção e cuidado. Não havia para aquele doutor exemplo mais doloroso para Cristo utilizar. Jesus pergunta ao doutor da lei qual dos três havia sido próximo do homem que foi espancado pelos seus salteadores. Ele disse, o homem foi espancado pelos salteadores lá, estava ferido, gravemente ferido. Aí passou o sacerdote, não deu importância. Passou um levita, também não deu importância. Aí passou o samaritano e cuidou dele. Aí o mestre, né, o Senhor Jesus, pergunta para o doutor da lei, qual desses três foi o próximo daquele homem? Aí Jesus arrancou o que aquele homem jamais poderia falar. Ele disse, bom, foi o que cuidou dele. Nem citou o samaritano, mas o que cuidou dele. É assim que Deus faz, né, meu amado? A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Da mesma forma, devemos colocar em prática o amor que afirmarmos ter a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo, pois assim, fazendo, estaremos aptos à vida eterna. Amar o próximo como a ti mesmo é um dos maiores mandamentos. Primeiro, ame seu Deus acima de todas as coisas. E segundo, amar o próximo. E amar não é de palavra, mas é com obra, é com ação, é com atitude. Tá certo? Subtópico 2. Ajudar o próximo não salva, mas é algo que deve ser feito por quem é medida do amor para com o necessitado. A medida do amor para com o próximo não deve ser estabelecido com base nas... Olha só, isso aqui é interessante. A medida que amamos o nosso próximo não está estabelecida com base na diferença de nacionalidade. Não, tem que ser baiano, porque eu sou baiano. Claro, isso é uma brincadeira. Não. De confissão religiosa ou grupo social, não. Eu só amo se for crente. Eu só amo se for o cara tiver, sabe, se for rico ou se for pobre. Não. Isso não tem nada a ver. Mas unicamente com base na necessidade do outro. Se o outro é rico e está precisando, ajude. Se o outro é pobre e está precisando, ajude. Independente se é crente, se não é, se tem religião, se não tem, se é ateu. Então, a medida do amar para com o próximo. Você deve amar o próximo independente do que ele seja. Qual a cor, raça, vida social ou condição social. Sendo o próximo. O doutor da lei havia perguntado quem era o próximo. De acordo com o ensinamento de Jesus, quem é o próximo daquele homem? Bom, o que fica claro é que o próximo trata-se de qualquer pessoa que se aproxime de outras com amor verdadeiro e generoso, sem levar em conta as diferenças religiosas, culturais e sociais. Então, de acordo com o ensinamento de Jesus, o próximo é todo aquele que se aproxime de alguém com amor, com generosidade, com bondade, com coração, voluntário. Isso independente se a pessoa faz parte do seu grupo social, do seu grupo religioso, do seu convívio, não importa, tá certo? Eu não conheço, não importa. Deus amor a todos sem distinção, não é verdade? Bom, chegamos na conclusão, que diz assim, a parábola estudada nesta lição de hoje foi uma história exemplo, pois se trata de um mandamento de amar e exercitar misericórdia para com o próximo. Aqui aprendemos que o amor não aceita limites na definição de quem é o próximo. Foi isso que nós aprendemos. O amor não tem limite na definição de quem é o próximo. Então, enquanto todas as sociedades e seus segmentos sociais acabam levantando barreiras para separá-las das demais pessoas, os discípulos de Jesus devem olhar para os seres humanos como igualdade, pois o próprio Deus não fez ou não faz acepção de pessoas, não é verdade? Bom, meu querido, que Deus abençoe, muito obrigado.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aí seu like, seu joinha, seu gostei. Um abraço para todos. Que o Espírito Santo do Senhor continue nos abençoando, nos dando força para prosseguir. Ore por mim e pela minha família, para que eu esteja sempre aí disponibilizando esse trabalho para você. Só uma recomendação: deixe o seu e-mail abaixo do vídeo, aí na timeline do vídeo. Se você ainda não deixou, claro.